Gente, tudo bem? Como vocês estão aí? Então, hoje eu queria. Tem muito tempo que eu não falo do Martim aqui, né? Percebi esses dias que faz um tempo que eu não falo dele. E aí eu queria contar um negócio que aconteceu ontem. Dois negócios que tem a ver com os limites do que a gente está vivendo, assim, como projeto civilizatório, como lógica. E pensando na educação e na infância, assim, como que isso pode ser uma alternativa pra gente ou não, como que a gente lida com isso ou não. Esse vídeo é um pouco para quem tem filhos ou para quem pensa sobre isso, ou para quem foi criança. Esse vídeo é para quem foi criança, né? Então, dois diálogos rápidos que a gente teve com o Martim ontem sobre o mundo, assim, queria contar rapidamente para ver se a gente pensa alguma coisa sobre isso. Então, o primeiro foi foi buscar. A Flor tá em casa agora, ela parou de viajar, então a gente tá muito mais junto, assim, fazendo as coisas juntos e tal, então é muito legal. É tenso também porque a gente briga mais, mas é muito legal porque a gente fica mais junto. Bom, mas aí a gente foi buscar o Martim juntos na escola e a gente entrou no Uber depois. E aí no Uber tava no rádio, né? Rádio no Rio de Janeiro é basicamente 4 morreram não sei onde, 4 não sei o que, 5 pessoas, 8 pessoas lá, são numerações de pessoas assassinadas e mortas, enfim. E em geral eu falo, moço, dá pra desligar por favor e tal, mas dessa vez tava dando uma notícia de uma mulher que foi morta num assalto, e aí aquela coisa, né? O rádio fala, os bandidos e tal, balearam. E por acaso é uma pessoa que eu tinha ouvido essa mesma história logo antes, num outro lugar, uma pessoa que eu conheço contou que minha vizinha, enfim, é uma pessoa meio conhecida. Aí eu falei, é uma pessoa conhecida de fulano. Aí Martim falou, o que é baleado? E aí a Flor falou, cara, e tal. Aí eu falei, tem que falar, o que é baleado? Baleado tomou um tiro. E aí ele falou, mas tomou um tiro quer dizer que vai morrer? Eu falei, não, depende. E aí foram os bandidos, depende de quê? De muitas coisas e tal. E aí foram os bandidos, eu falei, filho. Aí foi indo assim, aí eu falei, cara, aí eu pensei isso. Aí essa conversa com ele sem entender, realmente sem entender por que alguém é louco, né? Por que alguém atira em alguém? Mas por que isso aconteceu assim? E a ideia da morte para ele ainda é um pouco assim abstrata, né? Ele vê isso nas narrativas assim tal, mas não é concreto assim, né? A morte, quero dizer, quer dizer, não é concreto como é pra gente, ele não passou por um luto, mas ele já lidou com mortes, ele já enterrou um passarinho, por exemplo, então a morte pra ele tem umas narrativas dele lá, ele lidou com a morte da bisavó, mas é diferente, né? Então, ele acha que vira estrela, porque alguém disse pra ele que virava estrela, ou ia pro céu e tal. Não fui eu falo que eu não sei o que acontece. E aí eu falei, cara, se você perguntasse pra mim, se eu decidisse isso, pra mim não ia ter mais arma nenhuma no mundo. Ele falou, por quê, pai? Eu falei, não, porque pra mim não faz sentido que exista qualquer coisa que seja capaz de matar alguém. E aí eu lembrei de como pra mim a ideia de qualquer dispositivo é absurda. Qualquer dispositivo capaz de matar alguém, né? Qualquer coisa. Pra mim por que isso existe? Isso não deveria nem existir, gente. Pra que isso? Aí ele falou, pai, mas nem arma de brinquedo? Aí eu falei, filho, acho que arma de brinquedo, não sei, teria que pensar, mas arma de brinquedo acho que é um pouco menos grave, né? Que é um brinquedo. A gente poderia então brincar de matar alguém, mas brincar de matar alguém não é matar alguém, é muito diferente. A gente chegou, veio pra casa, o motorista do Uber a gente se despediu, que é um processo que eu faço com o Martim, falar, bom, agora você se despede da pessoa e tal, não sei o que, agradece. E aí o motorista falou, cara, muito obrigado, foi muito, porque a gente ficou conversando essas coisas. Falou, muito obrigado, foi muito legal estar esse tempo com vocês aí. E eu falei, obrigado a você e tal. E aí você fica com esperança no mundo, né? Aí você desce e tal. Aí a gente entrou. Aí a gente foi, e essa coisa da violência vibrando, e a gente estava assistindo ontem. Tô falando isso tudo, gente, porque eu acho que a gente tem que pensar sobre a violência, assim. A violência, ela tá na gente, ela tá vibrando na gente, então como é que a gente opera sobre isso, assim? Como é que a gente lida com isso? Tem a ver com o vídeo que eu fiz ontem também, do que há de terrível na gente, né? E que a gente não adianta empurrar pros bandidos, entendeu? Não adianta jogar pros bandidos, a culpa é do bandido. A violência habita a gente, né? Aí a gente estava vendo ontem Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é tipo a sequência do Harry Potter, né? E que eu fiquei muito em dúvida se viver com o Martin ou não, porque tem lá situações pesadas, subjetivamente, assim e tal. Aí eu falei, vou ver. Aí ontem chegou num momento
E a gente foi vendo em pedaços, tipo meia hora, uma hora e tal. E aí ontem chegou num momento que não sei se você já viu esse filme, não importa muito, mas tem uma pessoa que ia punir uma criança, um adolescente, e bater nele com um cinto. E aí eu e a Flor falamos, não, vamos passar essa parte e tal. Aí a gente passou e ele falou, não, quero ver o filme inteiro. Ele ficou muito puto. Quero ver o filme inteiro, mas logo depois ele seguiu e a gente veio jantar. Aí a gente veio jantar e falou, gente, por que vocês passaram aquela hora? Por que vocês quiseram passar? Porque era muito ruim e tal, uma situação muito violenta, não sei o quê. Ele, mas por que não podia? Mas o que acontecia? Aí a gente contou pra ele, olha que legal. A gente começou a contar pra ele que ela ia bater nele, castigar ele e tal. E aí ele, por que ela ia fazer isso? Aí eu falei, cara, porque antigamente os pais acreditavam que isso fazia sentido, as crianças apanhavam como forma de castigo. Imagina, para ele isso nunca existiu. Na minha infância existia, na de muita gente aí, imagina, existiu. O meu irmão, eu não apanhei de verdade, mas o meu irmão ainda apanhou, assim. Meu pai apanhou de verdade, né? Então por isso talvez, né? Enfim, mas foi diminuindo e hoje em dia pra gente é totalmente bizarro. Pra mim, pelo menos é totalmente bizarra a ideia de pegar um cinto e bater no Martim. É tipo, vai preso, assim, pra mim, né? Não dá. E aí a gente foi explicando pra ele que isso acontecia, aí ele parou, assim, e falou, mas... E aí a gente ficou comparando as infâncias, né? Como era a nossa infância. Aí ele parou de explicando do negócio do cinto, de bater, ele falou, mas peraí. Então, é porque os pais achavam que fazendo isso, as crianças iam ficar com medo e não iam fazer mais coisa errada? A gente falou, exatamente, acho que a ideia era essa. E ele ficou assim, porque ele não opera pelo medo. Muito pouco, tem lá medo nele, medo do castigo, mas não tem castigo, né? Ele é educado na lógica do acordo, né? Da negociação, do acordo, dos limites, por isso que é tão difícil também. Porque o medo organiza, né? O medo fala, não, aqui não dá porque aqui vai dar ruim. Mas então, fiquei pensando nesses pais, né? Como é forte isso, né? Esses pais que tiravam um cinto ou um tamanco, ou sei lá o que fosse, para basicamente espancar um filho, né? E como isso era viável, isso era totalmente razoável 30 anos atrás, ou menos até, dependendo do lugar. Como a violência era aceita, né? E como agora é viável a ideia de que as pessoas estão andando armadas e tal, e podem atirar numa outra pessoa, e que isso é possível. Fico pensando como a gente enfrenta pouco o problema da violência. E aí lembrei do Estrangeiro, do Camus, que é um livro muito legal, que me formou muito, que ele é preso, né, tal, porque ele matou uma pessoa. E aí tem todo esse processo dessa discussão. É um livro é tipo uma entrada muito legal na filosofia, assim, sobre esse sentido, assim, que é um romance, né? Mas é um romance filosófico. Mas sobre os limites da violência, o sentido desse negócio, a banalização disso, como que a gente é capaz de olhar para a nossa violência, né? E aí me imaginei, eu falei, Martim, você lembra que um dia eu dei um tapa na sua mão? Porque um dia eu fiz assim na mão dele, e ele chorou horrores, estava falando tapinha assim. E eu me arrependi, sofri com aquilo. Mas a gente é capaz de olhar para nossa violência? Porque a gente vai ter que ser, acho, cada vez mais, não só falar, é um absurdo tudo isso que está acontecendo, os bandidos, ou então o Bolsonaro liberar as armas para caçadores e colecionadores, que na minha opinião é um absurdo completo. Na minha opinião a gente tinha que acabar com tudo isso, mas isso é uma chance também para a gente olhar para a nossa violência, né? Olhar onde ela está, os nossos impulsos de violência, como é que eles acontecem? A gente pode talvez não se livrar das armas de brinquedo, entendeu? Mas a gente tem que ser capaz de olhar para elas, para as nossas próprias armas de brinquedo, entende? Para as nossas próprias vontades de punir o outro. Porque prender o bandido, encarcerar ele, jogar ele não sei onde que a gente joga, é ultra violento. Isso está lá no Estrangeiro. Então a violência de cada um, né? Fiquei pensando que eu queria contar isso e é isso. Pensar, o que vocês acham disso? O que vocês acham dessas violências todas que a gente vive, disso que a gente está passando no Brasil? Tem a ver também com o texto do Freud que eu estava falando ontem, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, mas tem a ver com essa ideia da pulsão de morte, né? Que está lá na psicanálise, de destruição, de violência mesmo. Gente, eu tô falando isso, mas é para ser esperançoso no sentido de que a gente pode aproveitar esse caos que a gente está vivendo, essa coisa ultra violenta em tantos sentidos, não só a violência concreta de atirar, mas a violência em tantos sentidos, aproveitar isso para a gente olhar as coisas e falar, peraí, então os momentos de crise realmente servem para a gente poder olhar coisas, porque as coisas que estavam guardadas lá, elas vêm à superfície, né? E não é que elas não existiam, só que elas estavam guardadas.
e elas transbordam, elas gritam. E aí talvez fique mais fácil para apontar e falar olá, olá, olá. E isso é uma chance para a gente repensar as nossas estruturas mais profundamente, mais do que lidar com os sintomas das sociais e tal, tentar resolver aqui, fazer paliativos e tal, lidar com aquilo profundamente e entender a gente melhor, né? Minha opinião. Até amanhã, obrigado. Tchau.